Olá! A arte está sob julgamento moral no Brasil. Em Porto Alegre, uma exposição fechou as portas depois que algumas obras foram consideradas ofensivas por parte do público. A tentativa de levar a mostra para o Rio de Janeiro foi rechaçada pelo prefeito da cidade. Em São Paulo, foi motivo de polêmica uma performance apresentada no Museu de Arte Moderna, o MAM, por uma artista nu. Será que o acesso a algumas obras pode ser prejudicial à formação das crianças e adolescentes? O Diálogo Brasil debate esta questão com a diretora executiva da ANDI Comunicação e Direitos, Miriam Praguita, e com o antropólogo, professor e artista visual, Newton Schäufler. Sejam muito bem-vindos ao Diálogo Brasil. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre os embates mais recentes em torno da arte. O cancelamento da exposição Queer Museu, montada no Santander Cultural, em Porto Alegre, deu ainda mais visibilidade às obras acusadas de incentivar a pedofilia e a zoofilia. A possibilidade de a mostra ser levada para o Museu de Arte do Rio, o MAR, foi repudiada pelo prefeito carioca Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Logo surgiu o temor da volta da censura no país. O episódio provocou discussões nas redes sociais. Enquanto o Movimento Brasil Livre e grupos religiosos defendiam o boicote à exposição, surgiram reações de vários setores da sociedade, em especial dos críticos de arte. O Ministério Público Federal determinou a reabertura da exposição, mas o Santander não voltou atrás. Na sequência, a performance La Bête, encenada por um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, também foi alvo de críticas. O prefeito da maior cidade do país, João Dória, investiu contra as duas exposições. Estaria mesmo a censura de volta ao país? E essa pergunta que eu começo o programa, Newton, estaria de volta a censura no país? Não há a menor dúvida, né? Os fatos comprovam isso, né? Algum tipo de censura, pelo menos. É porque a coisa ela é bastante perversa e refinada no final das contas. O que acontece no país é uma perda de direitos gradativa. Tira-se direitos dos trabalhadores, tira-se financiamentos, você vai reduzindo os direitos. Mas a estratégia é tão inteligente, do ponto de vista da perversidade, que ao tirar direitos, convence as pessoas que estão perdendo esses direitos de que isso, na verdade, é uma coisa boa para elas. A história da censura, em si mesma, há que se discutir o que é isso, o que é que você pode censurar ou não, quais são os limites, tá legal? Essa é uma discussão. Mas uma outra discussão é a questão da censura em si. O que revela a censura? O que há por trás de todo o movimento de censura? Que tipo de movimento se interessa com que as coisas sejam censuradas? A arte é um campo tradicionalmente de liberdade, de manifestação de liberdade. Talvez dos campos de atividade humana, aquele que apresenta o maior grau de liberdade. Sempre foi assim. Mas quando você impõe modelos de censura sobre o que o outro pensa, sobre possibilidades de expressão, grotescas ou não, isso é uma outra história, a questão da censura é o que pesa. Bom, retira-se direito, então isso pode, isso não pode, porque não é uma discussão ética, esse é o grande problema, é uma discussão moralista, não é sequer uma discussão moral, é uma discussão moralista. E na hora que você cai no moralismo, você cai numa coisa completamente maniqueísta, né? O bom e o errado, o certo, né? O bom e o mal, o certo e o errado. Quem determina o que é certo e o que é errado numa sociedade absolutamente perversa, dominada por uma grande mídia perversa ao extremo, com programação que é absolutamente grotesca. Tem um livrinho do Muniz Sodré, grande jornalista, chamado O Império do Grotesco, para falar da televisão. Então, no meio de um lugar como esse, quando você pensa, bom, vamos limitar direitos, então vamos limitar formas de expressão, a única pergunta que se pode fazer é o que há por trás disso? Em nome de quem? Porque aí a gente cai, e isso é lamentável nesse momento no Brasil, há um emborrecimento da sociedade.
gradativo de décadas, um desmanche completo da educação pública, né? Quando eu estudei lá no 1900 Guaraná com rolha, a gente fazia exame de admissão para entrar no ginásio na escola pública. Escolas particulares eram escolas para meninos problemáticos, filhinhos de papai. Ninguém estudava em escola particular. Você tem décadas de desmonte disso. Isso vai sendo desmontado, as gerações vão se tornando cada vez mais burras. Você tem uma estupidificação generalizada que passa pela mídia, que passa pela internet, que passa por uma série de instâncias e que passa inclusive pelos pais. Eu estava lembrando daquele filme do Woody Allen, Tudo Pode Dar Certo, Tudo Vai Dar Certo, alguma coisa assim. E ele diz, bom, o cara tem que tirar licença para tudo, para ser motorista, para pagar imposto, mas ninguém precisa tirar licença para ser pai. E a maioria das pessoas que são pais sequer tem condição de sê-lo. Então, talvez a educação passe muito mais pelos pais do que pelo Estado. Miriam, quando começou toda essa discussão sobre as exposições, falou-se muito na preocupação com a criança e com o adolescente. Como é que é a posição da ANDI a respeito disso? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que a posição da ANDI, em termos de arte, é que nós repudiamos toda e qualquer criminalização das obras de arte, toda e qualquer restrição de liberdade de expressão. Esse é o nosso ponto. Tendo dito isso, vamos então para a criança, né? Eu acho que o que nós gostaríamos de ver aqui são dois níveis de discussão. Uma é que tipo de produto que se oferece às crianças, em todos os níveis, né? Produtos midiáticos, artísticos, literários, de publicidade, de consumo, né? Esse é um ponto de o que se oferece para a criança e o que ela está apta a cada fase do desenvolvimento dela para absorver. Então, este é um ponto. O outro ponto, que é um posicionamento da ANDI, é que nós não sabemos, nós sentimos assim, aquela criança, ela passou por aquela experiência. Pode ter sido ou não constrangedora a ela, não nos cabe julgar. Isso depende de cada família, de como cada um cria os seus filhos. Mas, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi ferido no momento em que aquela cena foi amplamente reproduzida pelas mídias sociais, né? Então, a exposição indevida de criança ocorreu no artigo 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, gostaria que nós olhássemos para essa questão um pouco sobre este aspecto, tendo dito já no início este ponto. Nosso ponto é zero criminalização de obras artísticas, mas vamos olhar para a criança e a forma como ela está sendo tratada pelas mídias, especialmente pelas mídias sociais. Para vocês terem uma ideia, sexta-feira eu ainda acessei pela internet toda a cena do museu, expondo o rosto da criança, da mãe da criança, toda a situação, quando o Ministério Público já havia solicitado a retirada da cena pela exposição da criança. Ou seja, o problema não é a criança pegando no corpo nu, o problema é a exposição que foi dada a essa criança, é isso? Assim, a criança pegando no corpo nu é algo que a gente pode debater incansavelmente. E nós vamos cair no que o Newton estava falando. Há um momento na sociedade que está tão dividido, tão fundamentalizado para cada lado, que você fica numa briga de puxa e estica que não sei se nós chegaríamos a alguma conclusão, né? Mas, sim, a criança foi exposta amplamente pela mídia. Depois do fato, talvez isso traumatize ela mais para o resto da vida dela. Agora, né? Não foi o MAN quem divulgou, não, né? Não foi. Foram os movimentos fundamentalistas, eu diria assim. Então, na verdade, quem praticou o crime não foi o museu, mas sim quem está exercendo a censura. Porque ao colocar o vídeo na mídia, nas redes sociais, o que eles fizeram foi expor a criança. Expuseram então, na verdade, a não foi o MAN que expôs a criança, a culpa nem é da exposição, a culpa é de quem? O MBL foi um dos que postou, né? E outros movimentos de defesa da moral e dos bons costumes. Não teve nenhum crime na mostra isso é engraçado. artística. Então, os criminosos são aqueles que estão acusando os artistas e o museu. Eles expuseram a criança? Não foi. Foram eles que botaram nas redes sociais. Uma exposição o MAN mesmo indevida de crianças. Né? Então, mas não foi o MAN. Não foi o MAN que expôs. Não tem como afirmar exatamente quem foi que colocou. Eu não sei quem foi. Eu sei que tem alguns vídeos do MBL
Isso está no Facebook, inclusive, pelo menos eles se identificam como sendo uma produção do MBL. Bom, nós vamos voltar a falar desse Enfim, assunto da exposição. Nossa produção foi à porta de uma escola para saber como os pais estão reagindo em relação a essa polêmica. Limitar o tipo de expressão, isso é inadmissível a gente, né, ter algo nos dias de hoje. Pensando na discussão que tem sobre as crianças terem acesso ou não, isso um indicativo de idade, por exemplo, seria já suficiente. Quem tem que decidir são os adultos, não tem que... A sociedade que tem que decidir, cada um por si, o que deve e o que não deve apresentar aos seus filhos e arcar com as consequências. Eu acho que tem um limite, tudo tem que ter um bom senso, eu acho mais importante, né? De acordo com a faixa etária, acho que tem que ter uma classificação e expor, mas de maneira limitada. Nesse tipo de assunto tem que pesar a questão da faixa etária. Cada coisa é seu tempo, que é para não criar atrito com o aspecto educacional da criança. Mas tem que haver acompanhamento pedagógico e o acompanhamento das autoridades que faz esse controle. Cada coisa no seu tempo, é um processo, né? Você evolui de uma forma natural e tranquila, não tem trauma, não tem nada. Agora, forçar, tem o tempo deles saberem trabalhar nudez, né? Tem que ser com naturalidade à medida que vai aparecendo a curiosidade de acordo com a idade deles. Bom, fora essa discussão que a gente já teve no início, da exposição da criança na internet, alguns pais falaram da preocupação de cada coisa ser ao seu tempo. Existe essa preocupação mesmo de expor a criança a uma situação que de repente ela não vai conseguir entender ou ela não vai conseguir interpretar a situação? Eu sinto que essa é uma preocupação legítima e ela passa tanto pelo espaço íntimo da família quanto por uma ação do Estado, que é o que nós temos na classificação indicativa, né? Então, toda a política da classificação indicativa, que é uma política de Estado, ela é uma política de corregulação. O que isso significa? As emissoras, os produtores de arte e o Estado e um conselho da sociedade civil trabalhando em conjunto. Então, é uma ação. Não é o Ministério da Justiça que diz qual é a idade indicada. Isso já vem da própria emissora e em 98% das vezes está correto. O papel do Ministério da Justiça é monitorar essa indicação, né? A ANDI faz parte do Conselho da Sociedade Civil de acompanhamento da política de classificação indicativa. Então, é uma ação de corregulação. E isso é possível dentro do Estado. E essa política ela está em vigor e quando ela foi implementada, se ouviu vários atores, né? A sociedade, os envolvidos, enfim. Então, eu me surpreendi positivamente a ver como que a população está atenta para que esta política existe. Isso não quer dizer que nós, da ANDI, que a gente acha que é exatamente esta mesma política que deva ir para os museus, né? Não é isso. Mas tem um exemplo aí no qual se pode se inspirar. O MAN, inclusive, colocou na porta da exposição, né? Uma indicação. Sim. Explicando o que ia acontecer ali dentro. Não foi uma classificação indicativa, mas foi uma explicação de que teria nudez. Cenas de nudez. O que é mais ou menos suficiente, de alguma maneira, né? Mas existem algumas coisas mais profundas, porque a coisa da regulação é absolutamente necessária, até porque se você largar no mundo, não sei onde podemos parar. Mas a questão de como é feita talvez possa ser discutida. É que eu acho que tem coisas mais profundas aí, sabe? Sim, com certeza. Uma delas, por exemplo, é o próprio conhecimento da população. Há uma tendência do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece, do que é estranho, do que é diferente. Quando você entra no campo da arte, a maior parte das pessoas parou no impressionismo, no final do século XIX para início do século XX, e sequer adentrou ao modernismo. E mesmo a educação, o ensino da arte tem sido extremamente incipiente para mostrar que tipo de discussão é essa mesmo. Quando você propõe uma arte grotesca, né, feita para chocar e para colocar certas questões na mesa, o velho Kandinsky, aquele pintor russo, dizia que a arte ela é filha do seu próprio tempo. É também mãe das nossas emoções, mas é filha do seu próprio tempo. Num tempo tão conturbado como esse,
A única arte possível é essa que está sendo produzida. Mas nós vamos voltar a falar nesse assunto. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já, não saia daí. O Diálogo Brasil está debatendo as recentes polêmicas envolvendo exposições de arte no país. O premiado fotógrafo brasiliense Kazuo Okubo já foi vítima de censura. Ele gravou um depoimento para a gente sobre essa experiência. Sobre toda essa polêmica que está rolando a respeito da censura nas artes, eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de fotografia. E uma das matérias-primas do meu trabalho é o corpo humano. E uma das vertentes que eu gosto muito é o nu. E dentro dessa vertente eu já fui censurado várias vezes. Já ganhei edital e fui convidado a trocar minha exposição por outra, com até mais espaço. Porque no edifício da sede tinham 3.000 funcionários, metade eram evangélicos. Nada contra a religião de forma alguma, mas eu acho assim que a arte é uma forma do povo se expressar. É a nossa personalidade, é através da arte que nós expressamos quem somos, nós brasileiros, pela música, pela fotografia, pelo cinema, pela poesia e por tantas outras manifestações. Então, assim, sobre tudo isso que está acontecendo, eu só tenho uma coisa para comentar. Censura, nunca mais, jamais. Bom, vocês foram unânimes aqui já em falar que são contra a censura nas exposições de arte. Mas queria voltar na questão da preocupação com a criança e com o adolescente. Muitos argumentos que a gente viu, principalmente na internet, pessoas que foram contra as exposições, falavam da preocupação com o incentivo à pedofilia, à zoofilia, e também a questão do discernimento da criança ao ver um corpo nu e ter muito contato com a nudez, de quando chegar um pedófilo, por exemplo, ela não saber discernir que aquela pessoa pode estar fazendo um mal a ela, porque ela já está acostumada com aquele corpo nu. Enfim, diante de tudo isso que foi exposto e a preocupação também com a pedofilia, zoofilia que poderia ter nessas exposições, qual é a posição? Eu sinto que em relação a este tema, o que é importante nós pensarmos é que educação sexual nós queremos dar para as nossas crianças e para os pais. Porque educação sexual é muito mais de que um sexo é diferente do outro, ou como se fazem os bebês, né? Quais são os limites do toque, quais são os limites do corpo, quanto o outro pode se aproximar ou não. Então, talvez este debate fosse um debate muito mais interessante, ou complementar a este que está tendo, porque esse debate que nós estamos tendo, ele suscita tantas posições simplesmente contrárias para um lado e do outro, que às vezes a gente perde o foco, que seria talvez qual é essa educação sexual, uma educação que respeitasse a diversidade de gênero, enfim, de etnias. Acho que esse seria um debate muito rico e que sim, nós da ANDI gostaríamos de ver que estivesse sendo feito, né? Em termos de pedofilia, nós não vemos nenhum rastro de pedofilia no que aconteceu. Nada. Pedofilia é um adulto tendo relações sexuais com criança, né? Ou o pedófilo, ele pode não chegar a isso, ele pode ter o desejo e nunca expressar o desejo, que essa é outra confusão que se tem também, né? Nem sempre um pedófilo é um abusador, né? Então, neste caso, a pedofilia não está em questão, né, do nosso ponto de vista, tá? Então, eu acho que isso é um exagero do exagero ao qual se leva para tentar usar um termo que, de fato, pelo desconhecimento, apavora a sociedade e provoca um medo. Não há pedofilia nessa cena, neste fato. Tá certo. E a gente está falando também da discussão sobre os limites, né, Newton? Limites para a arte. Você estava falando que a arte é a expressão mais livre. Há que se ter alguma preocupação, não digo nenhuma censura, mas alguma preocupação com a arte homofóbica, com a arte racista,
com a arte que pode provocar que desagrade alguma parte da sociedade? A questão não é... Religião, fala-se muito da discussão das imagens religiosas, de Maomé, enfim. Em princípio, a arte é um reino da liberdade, mas ela pode ser usada de várias maneiras diferentes, né? Pode ser levada para vários campos. Mas essa é a manifestação da arte. O que há por trás é um conceito de arte. Se ela é arte fascista, racista, ela não é feita para enfeitar salas de burgueses e decorar com sofá, ainda que uma boa parte seja feita nesse sentido. A grande arte é feita para questionar o mundo. Para o bem e para o mal, é um risco sempre, né? Você está sempre num limite ali, sempre num limite. Quais são esses limites? É discutir qual é o limite da liberdade, por exemplo, né? É verdade que você não pode viver numa sociedade onde a liberdade possa ser exercida em sua plenitude. Onde você junta algumas pessoas, você começa a criar limites, né? Estabelecer muros. Daqui eu vou, dali eu não vou. Passo ou não passo. A questão da arte é que a arte mesmo, de verdade, ela nunca ultrapassa o limite do seu próprio papel, que é refletir e influenciar a sociedade. A partir de uma posição que é contraditória mesmo, questionadora, que é, felizmente, com todo o risco que isso implica. Há um risco enorme, mas sem isso ficaria muito pior. Então, enquanto você tem polos que questionam os princípios mesmo de moral, de ética, de religião, de sexo, de princípio, toque ou não, alguém tem que questionar isso. Senão caímos todos na vala comum e não se vai para lugar nenhum. Do ponto de vista da arte, por um lado é impensável a censura, mas por outro lado é ótimo, guardadas as devidas proporções. Por quê? A arte conceitual tem como um dos seus princípios levantar questionamentos mesmo, perturbar, causar incômodo, criar um certo constrangimento. Não é para ser bonito, essa é a grande confusão. As pessoas vão para uma performance como essa no MAM e querem ver Michelangelo. Mas o Michelangelo era pintor e escultor, aquilo era uma performance, é uma outra coisa. Um dos papéis é criar mesmo uma polêmica. Nesse sentido, a polêmica inclusive, foi estabelecida, né? Michelangelo esculpiu, desenhou pessoas nuas também. É diferente, porque o pênis era sempre muito bem comportado, né? Havia sempre uma... Outro dia eu li uma coisa muito engraçada do Flávio Basso. Conhece o Flávio Basso? Conhece o Flávio Basso? É um escritor brasiliense, um maldito de Brasília, extraordinário. Ele disse que o grande problema das pessoas ficaram muito chocadas porque o pênis do artista estava mole. Se estivesse túrgido, a coisa teria sido diferente. É no mínimo para você pensar, há uma burrice muito grande, a própria discussão é muito burra, sabe, dos dois lados. Né? Então você Os extremos são sempre negativos, né? O preconceito é burro sempre. Mas ao mesmo tempo a arte, a verdadeira arte, não pode se dar o luxo de virar dogma. Então a arte é inquestionável? De jeito nenhum. Então se você vai propor um trabalho polêmico, esteja preparado para a polêmica. Não venha me dar uma de coitadinho, de pobrezinho, que estão me censurando. Bom, então a ideia é peitar a censura. Né? O que aconteceu como movimento depois, a grande quantidade de artistas que se manifestou contra isso é bastante significativa, né? Mas então, ora, se você quer causar polêmica, então prepare-se para brigar, né? Mas vamos ver agora o outro lado. A gente está falando dos artistas, agora nós vamos ver um trecho de um vídeo divulgado na página do Movimento Brasil Livre, que tomou a frente nas reações contrárias às exposições de Porto Alegre e de São Paulo. As crianças não são um instrumento que você usa como você bem entender. As crianças são um fim. Elas devem ser protegidas, como diz a lei, para ter o seu desenvolvimento físico, moral, espiritual e mental garantido. E eu sei que os veículos de imprensa, os partidos de esquerda vão falar que o MBL é nazista, é fascista, que o MBL defende censura, defende ditadura, simplesmente porque a gente rejeita esse absurdo. Mas a gente vai continuar defendendo a nossa posição, porque não interessa o quanto batam na gente, o que interessa é defender o que é correto, o que é certo. Bom, nós vemos aí uma fala de proteção. Ele está falando da preocupação, da proteção com as crianças. E eu vi na mídia essa semana
de que museus brasileiros, alguns representantes de museus, começaram a dialogar sobre a possível criação de um conjunto de normas de autorregulamentação, levando em consideração a liberdade e o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como seria uma autorregulamentação da arte? Eu sei que é uma pergunta difícil de se fazer assim, mas... Obrigada. Mas assim, queria colocar em discussão, já que os próprios museus estão começando com essa discussão por causa dos problemas que tiveram de cancelamento de exposição. Como é que a gente faria algo assim? Bom, cinema é arte, né? Não vamos separar as coisas, né? Sim. E o cinema tem cinema, teatro, uma né? regulação. Né? Então, assim, não vamos tratar isso também como uma coisa do outro mundo, né? Existe um instrumento que eu prefiro chamar de corregulação no Brasil, porque regulação já parece logo assim, é uma censura. Não. A corregulação, né, da classificação indicativa é um instrumento. Novamente, eu não sei se é este mesmo instrumento que deve ser aplicado para os museus, mas vamos lembrar, arte, cinema é arte, outras formas de arte, teatro, que tem indicação. Então, talvez possa se discutir, sim, eu não sei que nome teria, mas orientações para, né, como seria, esse Newton? tipo de arte. Eu acho que não tem que ter. Nem uma espécie de classificação indicativa? Eu não acho que aqueles que podem formular essas regras sejam lá muito confiáveis. E como você tem mudanças dos ventos, isso vai sempre depender de quem assumir o poder. Nós estamos com uma tendência no país há um movimento fascista se organizando, né? Há muito preconceito, e todo o preconceito ele é sempre cego para determinadas questões. Eu nunca vejo o outro, né? O princípio eu sou a favor da democracia desde que você pense como eu. Isso é extremamente complicado. Então a minha pergunta é, quem é que vai regular? É isso mesmo? Sua preocupação é como é que vai ser feito. E eu acho que tem uma outra coisa. A responsabilidade é dos pais. Os pais precisam parar de delegar responsabilidade para a escola, para a babá, para a televisão, para o Estado. É o pai que deve aprender. Educação sexual tinha que ser antes dada para os pais. Eu acho que os pais sozinhos, muitas vezes, não têm condições, não têm noção, não têm conhecimento suficiente. E eu acho que nesse aspecto, sim, o Estado cumpre um papel. É muita atenção à exposição indevida da imagem de crianças na mídia, pela própria mídia. Esse é o meu recado final. Tá ótimo. Tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Como eu disse, o tempo é curto, essa discussão renderia muito mais, mas a participação de vocês já foi bastante importante e esclarecedora sobre o tema. Muito obrigada. Muito obrigada. E se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. O Diálogo Brasil volta na segunda que vem, às 10 da noite. Até lá!